Fala, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom, como prometido, estamos aqui mais uma vez no local onde nós nos encontraremos para compartilhar pensamentos musicalizados e também pensamentos teológicos. Eu me vejo também com essa, não obrigação, mas com esse dever de somar na vida de pessoas que eu conheço e na vida de pessoas que eu não conheço. Confesso que é um tanto desafiador, porque você sai daquele círculo, né, de pessoas conhecidas para expandir e tornar público aquilo que passa dentro do coração, na mente, coisas que só Deus conhece. E agora outras pessoas passarão a conhecer e seguimos nessa jornada. Como eu bem digo, ninguém nasce grande, quem nasce grande é filho de monstro. Eu tenho alguns temas aqui que deram sugestões, como por exemplo, por que Deus aceitou a oferta de Caim? Essa pergunta ecoa até os dias de hoje, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Essa é a pergunta. Pós, pré e tribulacionismo. É um assunto bem delicado. O que é santo e o que é profano? Esse tema aí também é bem sugestivo, tentador, mas deixa para a próxima. Prioridade de um cristão nos dias atuais, comunhão, salvação, falar sobre Jesus, liderança dos jovens, desafios contemporâneos para o cristianismo. Como a gente está começando, eu quero hoje falar um pouco sobre um dos temas que foi proposto. Esse aqui quem falou foi o nosso amigo Alex Bandeira. Então o tema dele é: precisamos voltar a falar do céu. Bom, vamos lá. Falar sobre o céu é um tanto desafiador também, porque eu não estou lá, né? E nunca fui. Espero um dia chegar lá. Mas com a tônica que o melhor do céu é porque Jesus está lá. Porque o caminho, a verdade e a vida está lá. Há uma perspectiva de que o céu é bom porque as ruas são de ouros, cristais, enfim. Lá não tem choro, lá não se casa nem se dá em casamento. Ou seja, no céu é outra logística. No céu é outra didática, no céu é outra ótica. Então a gente que está aqui na Terra, né, passando por essa etapa desafiadora, proveitosa, inexplicável, uma constante construção, falar sobre um lugar onde a gente ainda não foi é bem complexo. Projeta na sua mente agora você falar de um lugar que você já foi. É bem mais fácil você falar, né, de um bairro que você já foi, um país dos privilegiados. Agora, você falar do céu, você precisa de uma motivação clara. Precisa de uma motivação bem sugestiva. Eu, para falar do céu, eu me lembro de alguns textos, né? Quando os varões galileus ficam olhando para o céu, penso que eles ficaram olhando um bom tempo, a ponto dos anjos descer e falar: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu vai descer. Então, por questões de geografia, Jesus hoje está no céu. Vale a pena lembrar também que eu percebo que não dá para a gente resumir
uma palavra na sua totalidade quando se refere à divindade, a Cristo, a Deus. Porque a própria palavra diz que um dos atributos dele, uma das especialidades dele é ser onipotente, onipresente e onisciente, né? Então, a gente percebe que a palavra geografia não está sendo colocada com a mesma ideia que a nossa. Geograficamente eu resido em Guadalupe. Geograficamente você reside no seu bairro, no seu endereço. Agora Deus não, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Só que a geografia dele, em suma, ele está no céu. Hoje nós estamos aqui participando do ministério do Espírito, chamado Santo, aquele que não nos deixa órfãos, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que esclarece as Sagradas Escrituras. Eu sou safra da colheita de 2003, assim como o Alex. Eu não sei o ano que você se converteu, você lembra o dia, o ano e quem sabe a hora. Você coloca aí depois nos comentários, interage aí com a gente, para a gente estreitar esse vínculo que estamos dando início. Então, eu sou safra de 2003. Eu me recordo que em 2003 falava-se muito de sermos representantes de um reino e lembro que falávamos muito sobre o céu. Em 2003, as pregações elas tinham por tônica despertar no ouvinte que nós éramos pessoas agora libertas das algemas do diabo. E o tempo foi passando e a gente percebe que a tônica das mensagens elas vão tomando uma outra proporção. Então, eu quero aqui, junto com meu amigo Alex, junto com ele, abordar esse tema. Hoje ele não está presente, mas a gente vai alinhar um dia em que nós estaremos aqui juntos, né? E assim vai ser com outras pessoas também. Afinal, podcast zelar, né? Como tem sido a ferramenta dos dias atuais. Eu quero, junto com ele aqui, engrandecer essa palavra, engrandecer esse tema, que é o céu. O céu é a morada do nosso Deus. O céu o terceiro céu é onde ele habita. Teologicamente estamos em comum acordo. São 3 céus, vamos botar assim, né? O primeiro céu é o que a gente pode ver, o segundo céu é onde estão os planetas, aquelas coisas todas, e o segundo céu e o terceiro céu é onde ele habita. Então, só de você olhar para o primeiro, você já fica espantado, com tanta beleza, maestria. O segundo céu nem se fala, a distância exata de um planeta para o outro, os cosmos, né, esses locais que ainda existem questões se há vida em outros planetas. Eu penso o seguinte, acredito que não, mas se existir vida em outro planeta, Cristo é o único caminho à verdade lá também. E eu quero, nesse primeiro contato, falar sobre o céu, mas com uma perspectiva mais branda, uma perspectiva mais suave, com uma perspectiva menos teológica, menos científica. O céu é onde a gente vai viver a nossa eternidade, então precisa ser um lugar que chama a nossa atenção e também precisamos entender que o céu não é nosso, o céu foi nos dado, ele é meu porque passo a possuir o céu diante da graça que foi me concedida, mas o céu tem um dono, e o dono desse céu é o nosso Pai e o nosso irmão Jesus. O nosso erro como cristão é querer dizer quem vai para o céu. Nosso erro como cristão é querer bater o martelo, quem vai para o céu, e nós não temos essa autonomia. Nós temos algumas afirmativas que consolidam a ideia de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e nós cremos nessa verdade. Só que o céu, ele é um lugar de extremo amor.
O problema é que as pessoas fazem das exceções uma regra. Eu penso, teologicamente, que o problema é quando as pessoas querem facilitar o acesso do céu. Pegam, de cara eles pegam o texto, né, do bom ladrão, né, que até atribuem o ladrão da direita ou o ladrão da esquerda, ou o ladrão da direita foi salvo, da esquerda foi para o inferno, enfim. Se não me falha a memória, o texto nem diz isso, só diz que tinha 2 ladrões. E Cristo fala com um deles. E eu sei que um deles ali vai para o céu. Ou vai para o seio de Abraão, como alguns pensam. Enfim, eu digo e faço um convite para você talvez pensar por essa ótica. Essas questões, se quando morre vai para o céu, se quando morre vai para o seio de Abraão, se quando morre fica em um lugar típico, eu digo que o mais importante não é para onde eu vou. O mais importante é que se Cristo me guardou aqui, vai me guardar onde eu estiver, aguardando a vinda dele ou não. Uma coisa é certa, os mortos precederão os vivos. A partir daí, iremos para o céu e daremos início, né, ou daremos continuidade a essa vivência, a essa experiência do desconhecido. Eu não fui para lá, eu tenho uma expectativa de... A Bíblia me afirma que o passaporte para o céu é Cristo Jesus. A Bíblia me afirma que eu sou um representante do reino de Deus. Então, nós precisamos pensar no céu, mas não somente como um lugar. Nós precisamos pensar no céu com a tônica de que nós somos representantes do céu, falar sobre o céu com a tônica de que existe um passaporte comprado pelo sangue de Cristo. Nós precisamos falar do céu com a tônica que no céu não se casa nem se dá em casamento. Nós precisamos falar do céu com a tônica de que a santidade impera no céu. Nós precisamos falar do céu com a tônica de que Deus é adorado incessantemente e nós adoraremos Ele junto com os anjos. Nós precisamos falar do céu com a tônica que a riqueza do céu, o ladrão não rouba, a traça não corrói. Precisamos falar do céu, que o céu existe um reino, né, e o reino do céu prioriza coisas que a terra não valoriza. Nós precisamos falar do céu com a perspectiva de que nós somos a noiva de Cristo, embora sendo homem ou mulher, nós somos a noiva de Cristo. Precisamos falar do céu com a tônica do reino de Deus. Não falar do céu com uma tônica científica simplesmente, ou falar do céu como o meu lugar onde eu passarei a eternidade e eu determino quem vai para o céu ou quem não vai. Nós não podemos fazer isso. Penso que o céu é a morada de Deus. E Deus, em suma, o Cristo, ele disse que iria para a casa do seu Pai e prepararia moradas. Então eu projeto na minha mente que um lugar já tem preparado para todos aqueles que aceitarem Ele como seu único e suficiente Salvador. Lembrando que isso dá pano para manga, né? Lembrando que isso daí dá pano para manga, porque uns acreditam que se você for salvo e não se comportar como deve, você vai perder a salvação. Outros já acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Enfim, essas problemáticas estão aí. O que a gente precisa é se atentar para como nós vamos nos comportar. Nós precisamos entender que o céu, ele vai lapidar os nossos corações. Quando há uma compreensão genuína do céu, o seu comportamento na terra muda. Não adianta pensar no céu e se comportar como uma pessoa que o céu pouco importa para você. Então, quem pensa no céu é bom, quem pensa no céu ora, quem pensa no céu lê a Bíblia, quem pensa no céu perdoa, quem pensa no céu ama, quem pensa no céu ama a igreja, quem pensa no céu ama contribuir, né, com a obra local, com a obra missionária. Quem pensa no céu ama a sua liderança, quem pensa no céu ama colocar diante de Deus
os seus talentos. Quem pensa no céu ama viver essa engrenagem da fé, aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se arrepende, deseja se batizar, engrena nessa jornada de fé, em poder cooperar com o reino, seja lavando o banheiro, seja recebendo o irmão na porta da igreja, seja ajudando no altar com a ministração do louvor, seja ajudando nos encontros, né? Enfim, quem pensa no céu trabalha em prol de anunciar o céu. Então a questão é quando a pessoa fala muito do céu, mas é totalmente terrena. Ela fala muito do céu, mas ela é totalmente alinhada com as coisas daqui de forma extrema. Então, quem pensa no céu, ele respeita o tempo da pessoa, ele tem por tônica ser bom, paciente, sal da terra, luz do mundo. Então, você percebe que um pensamento, ele vai conectando a gente a outros tópicos, né? Por exemplo, eu, em 2007, passei a pensar mais no céu. Eu já pensava em 2003, só que quando chegou em 2007, eu tive uma experiência, está aqui a palavra zelar, né? Cuidar de algo com extremo amor e cuidado. Então, essa palavra aqui, eu penso que é uma representação daquilo que está dentro de mim, zelar. Então, se eu zelo pelo reino, pelo céu, eu zelo pelo reino. Se eu zelo pelo reino, eu zelo pela igreja. Se eu zelo pela igreja, eu zelo pela comunhão. Se eu estou zelando pela comunhão, eu estou zelando pelo serviço à comunidade. Se eu estou zelando pelo serviço na comunidade, eu estou entendendo que eu sou sal da terra, luz do mundo, tenho um compromisso, deixo de ser uma pessoa anônima e passo a ser uma pessoa que anuncia um reino. Esse reino não é meu, esse reino tem um dono, esse reino tem um Senhor. E outra coisa, ele é a expressão exata do amor. Eu bem digo que, costumo dizer que não tem uma palavra que você consiga definir a divindade, mas a expressão do nome Jesus resolve todos os problemas. Na quinta-feira agora, eu estava lá na igreja e estava abordando o tema Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, aguardo que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, ele está vindo da onde? Ele está vindo do céu. Ele não vai pegar ônibus, ele não vai pegar trem, não vai pegar metrô. Quando ele vier, ele vai vir em alarido, todos verão. Enfim, é outra questão também teológica. Se todos verão, se todos não verão, isso daí é pano para manga. A minha satisfação é saber que ele virá. Então ele virá do céu e nos levará para o céu. Então nós precisamos entender, recapitulando, que o céu é um lugar onde passaremos a nossa eternidade. E enquanto não chega esse dia, vamos nos comportar como tais. Vamos tentar expressar o céu falando, andando, né, em programações, sempre buscar essa oportunidade de anunciar. O apóstolo Paulo diz, anuncie um reino a tempo e a fora de tempo. Ou seja, ele estava totalmente possuído pelo desejo de anunciar o céu. Essa palavra possuído parece ser meio pesada, né? Porque a gente atribui sempre algo ruim. Mas a minha ideia, junto com outros teólogos, também promover essa essência do céu. O céu é algo real, tão real quanto a roupa que cobre a nossa nudez, né? O céu é real, o céu precisa ser o nosso fundamento, o céu ele precisa ser o nosso combustível, porque aí a gente vai anunciar um Cristo que morreu, ressuscitou e habita no terceiro céu. Ele é a divindade que abriu mão da sua glória, viveu a forma de homem, morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja. Então a gente está nessa jornada de fé
com essas tônicas pensando sobre o céu. Então eu convido você a algum momento do seu dia, né, pensar se você pensa no céu. Porque se você pensa no céu, você vai ser uma pessoa equilibrada. E se você pensa no céu, você vai ser uma pessoa que vai se esforçar para fazer a sua parte. A Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. Então, quando você pensa no céu, você tem alguns atributos, alguns deveres, por obrigação. Eu digo que a igreja é a parte visível de um Deus invisível. Então, quando você pensa no céu, naturalmente você quer estar dentro da igreja. Pensar no céu e não desejar estar dentro da igreja é contraditório. E aí começam as problemáticas. Então quer dizer que se eu não vou para a igreja, eu não penso no céu. Não, você pode pensar no céu. Só que esse pensamento não está sendo na sua totalidade fértil. Ele não está produzindo o efeito necessário. É totalmente contraditório, né, eu falar sobre o céu e não querer estar em comunhão com os irmãos, ou achar que eu posso determinar as minhas comunhões a ponto de falar, não, na igreja eu não quero ir. A igreja é a parte visível de um Deus invisível que é dono do céu que você quer ir. E como que você vai entrar num céu que usa como ferramenta a igreja, não a igreja instituição, mas que usa a igreja para poder anunciar? Então, eu quero convidar você a pensar nisso. Então, os meus amigos e irmãos aí que estão nessa jornada aí de crescimento espiritual, né, teológico, científico, tudo perde o valor diante do único valor da nossa vida, que é Cristo. Então, todo conhecimento, toda teologia, toda informação, ela precisa ser consolidada por esse pensamento, o céu. No céu habita alguém que, sendo rei, se fez servo. No céu habita alguém que, sendo rei, sendo Deus, se fez homem. Suou gota de sangue. Então ele é a extrema expressão da humildade. Eu digo que quando eu vejo um homem, de alguma maneira, se engrandecendo, por qualquer motivo que seja, o céu está começando a ficar distante. Porque quem pensa no céu, ele não pode remar contra. Quem pensa no céu, ele não pode nadar contra os princípios do céu. Essa é a problemática do cristianismo. É estar dentro da igreja fielmente, mas não se comportar como cristão. Anunciar o céu, mas viver como um opositor do mesmo. Então, deixo aqui a minha contribuição. Agradeço os irmãos aí que estão junto aí nessa jornada. Vamos bombardear aí de informação esclarecedora, respeito, carinho sempre pelas pessoas que não professam a mesma divindade que a gente, e a gente precisa entender isso. Quem pensa no céu, ele sabe comunicar o dono do céu. Lembra do apóstolo Paulo, quando estava numa nobre missão evangelística e ele olha para aquele altar vazio e ele é direcionado pelo Espírito para dizer, você está vendo aquele altar vazio ali? Ali habita a minha divindade. Falou em céu, falou de um ser divino, espiritual. Então, um tema aborda outros temas. Um tópico abre outros parênteses. Então, se falamos sobre o céu, alinhamos para uma divindade. Essa divindade é a expressão do amor. Esse amor, ele é ágape. Esse amor, ele não se ufana. Esse amor, ele não é ciumento. Esse amor, ele é totalmente o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Enfim, que sejamos em 2025
pessoas que anunciam o reino que foi plantado no nosso coração quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. Não podemos deixar a peteca cair. Céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará. A palavra de Cristo foi o reino associado aos céus. Então não tem como falar de céu sem trazer a tônica do reino de Deus. Não tem como falar do céu se não trouxer a tônica, né, de frutos do Espírito. Então fica aí a minha contribuição e espero nos próximos vídeos ter você aqui comigo e juntos vamos anunciar esse reino, esse céu que nós moraremos em nome de Jesus. Esse é o primeiro de muitos e seguimos na luta. Como eu digo, seguimos na luta, nessa jornada de fé e milagres. Segue a gente lá nas páginas, nas redes sociais, YouTube, Instagram, Peterson Zelar. É facinho de achar, Peterson Zelar. E se você é um daqueles que zelam pelo reino, vamos caminhar junto, vamos zelar junto e anunciar esse reino sempre eterno, duradouro. YouTube, Instagram, TikTok eu quase não uso, mas vamos nos alinhar para a gente estar dentro desse círculo, dessas ferramentas para estar anunciando o reino. Fica na paz, um abraço, até breve.